Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians para vocês. Será que o Corinthians já fechou o acordo de 700 milhões de reais e vai quitar a Neoquímica Arena? Vou trazer informações para vocês. Que história é essa de Vitor Roque retornando ao Brasil e o Corinthians é um dos principais times para contratar junto com o Flamengo? Vou trazer informações para vocês também referente a este assunto, atualização sobre o departamento médico, Diego Palacios, Pedro Henrique, Paulinho, Mateuzinho. Vou trazer informações para vocês atualizadas sobre todos esses jogadores também. Fiel, o vídeo está bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês, tá? Peço humildemente aqui, por favor mesmo, fiel, deixa seu like, custa nada, é só clicar aí. Clicou, já era, acabou, é grátis, você não vai pagar nada. Quando chegarmos a 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Falta pouquinho para chegar lá. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Fiel, peço humildemente para vocês prestarem atenção neste recadinho, uma plataforma que está revolucionando a casa de apostas, um aplicativo aí que te dá muitas dicas e opções de apostas, te entrega tudo detalhado, tudo de mão beijada. Prestem atenção que eu já volto com as notícias do Coringão. Fiel, peço um minutinho da sua atenção para apresentar este aplicativo aqui para vocês neste exato momento que está revolucionando o mundo das apostas, inclusive maximizou muito os meus ganhos, tá? É um aplicativo de inteligência artificial que te entrega todas as probabilidades para de fazer aposta no escuro baseado em sorte e comece a fazer apostas baseado em probabilidades e estudos, tá? Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. Bayer Leverkusen e Roma. Você só clica aqui em analisar a aposta, ele já vai dar aqui um merchanzinho. Vamos mergulhar na análise do jogo entre Bayer Leverkusen e Roma. Escolha uma opção abaixo e ele já vai te dar as opções, como você está vendo aí, quem ganhará, gols na partida e primeiro tempo. Vamos clicar aqui na mais óbvia, quem ganhará a partida. Ele já vai te entregar aqui os dados baseado no histórico de partida desses dois times, tá, fiel? É baseado em estudos, em probabilidades. E aqui ele já dá vitória em casa, jogando em casa, Bayer Leverkusen forte favorita. Acabou. Você vai pegar isso daqui e vai fazer a sua aposta independente da casa de aposta que você tiver. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Gols na partida. Ele já vai te dar toda a probabilidade de gols que pode sair nesta partida. Isso em qualquer aposta que você quiser fazer, tá, fiel? Este aplicativo realmente ele é maravilhoso e eu garanto para vocês, ó, bem, de acordo com as análises, o confronto terá uma probabilidade de 84% acima de um gol, 64% acima de 2 gols e 39% acima de 3 gols total na partida. Cara, esse aplicativo aqui, ele é maravilhoso, ele te entrega todas as probabilidades de gols da partida, de quem vai vencer. Você não pode ficar de fora dessa. Ele dá os horários de todos os jogos, o histórico de todos os jogos. Basta você escolher o jogo que você quer fazer a aposta e você clicar aqui que ele vai te entregar todas as probabilidades. Eu garanto para você e vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Certo, fiel? Bora lá então, fiel, porque saiu a atualização do departamento médico do Corinthians e eu vou passar para vocês aqui atualizadinho, tá? Ó, Mateuzinho sofreu um entorse, tá, fiel, na coxa, no joelho esquerdo, tá? Mateuzinho segue sem data de recuperação e o Paulinho também está no DM com problema de tendinite patelar que sofreu no joelho esquerdo também. Então, tanto o Mateuzinho quanto o Paulinho fizeram um trabalho hoje acompanhado da equipe de fisioterapeutas, trabalham em campo no Corinthians. Ambos jogadores não têm data para voltar. Afinal, eu nem sabia que o Paulinho estava no departamento médico de novo, tá, fiel? Inclusive, vou falar sobre o DM, sobre o departamento médico do Corinthians. Tanto o Mateuzinho quanto o Paulinho estão sem data prevista para voltar. Já o Pedro Henrique, fiel, Pedro Henrique sim tem data para voltar no próximo compromisso do Corinthians. Ele já vai estar à disposição do treinador Antônio Oliveira. Treinou normalmente hoje, junto com a equipe, disputou do rachão entre titulares e reservas e não fez nenhum questionamento de dor. Pedro Henrique que teve uma lesão posterior na coxa esquerda, tá, fiel? Então, vamos lá. Mateuzinho sem data para voltar, com um entorse no joelho.
Paulinho sem data para voltar, tratando de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, tá? Pedro Henrique tem data para voltar já no próximo compromisso do Corinthians. Já o Diego Palacios, fiel, não tem data para voltar também, porque o jogador sofre de dores crônicas no joelho, problemas crônicos, problemas de cartilagem, fora que ainda também se recupera de uma cirurgia, de uma artroscopia que ele fez por uma lesão de menisco. Fiel, vamos aqui fazer uma reflexão. O Diego Palacios é um cara que, na minha opinião, dentro desses jogadores do departamento médico, seria, sim, a nossa posição de mais carência, que é a lateral esquerda. O jogador sofreu essa lesão contra o São Bernardo na terceira rodada do Paulistão, que ele sofreu aí uma lesão de menisco e passou por uma artroscopia. Tudo bem, é uma cirurgia mais complicada, é uma lesão mais complicada, o seu retorno demora um pouco mesmo, mas esse tempo que está demorando é absurdamente alto. Fora que ele se recuperou da lesão de menisco, fez a fisioterapia nisso, e nesse intermédio, nessa recuperação, descobriu um problema crônico de cartilagem com o lateral esquerdo. Opa, então peraí. Fizeram cirurgia no cara, fizeram cirurgia de menisco, é no mesmo joelho, é no esquerdo, tá, fiel? Fizeram a artroscopia, tá? Ele sofreu de menisco, fizeram a artroscopia e foram descobrir o problema de cartilagem já no final do tratamento da lesão de menisco. Então quer dizer que se tivesse descoberto no início, já teria iniciado o tratamento bem antes. Então agora ele sofre de outro problema. Será que o Corinthians não viu isso quando contratou o jogador? Fiel, Diego Palacios ele não retorna a campo, vocês podem ter certeza, até a abertura do mercado. E se chegar até lá e ele não voltar a campo, óbvio que temos que ir no mercado da bola para contratar um lateral esquerdo, que é outra situação que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu estou escutando falar de atacante, de volante e menos de lateral esquerdo, tá? Então é outra situação que eu vou trazer neste vídeo aqui para vocês. Cara, com toda a sinceridade possível, o departamento médico do Corinthians precisa ser cobrado urgentemente. A responsável pelo departamento médico do Corinthians se trata da doutora Ana Carolina Corte, ou De Corte, coisa assim, que é o nome completo aí da doutora, precisa ser cobrado urgentemente e o Corinthians aí precisar adquirir, buscar respostas sobre o que está acontecendo. São vários jogadores no DM e, fiel, e não é só agora. Os jogadores são liberados para jogar, passam 2, 3 jogos e voltam para o DM ou com desconforto muscular ou com o mesmo problema do que saíram de lá. Quando era o Bruno Maziotti, não tinha tantos jogadores assim no DM e ele lutava aí contra uma múmia lá, que era o Renato Augusto, com todo respeito ao Renato Augusto, que fez história no Corinthians. Renato Augusto com os 2 joelhos fudidos, Bruno Maziotti colocava o cara para jogar, pelo menos jogava um jogo, desfalcava 3, jogava um jogo, desfalcava 3, mas colocava o cara para jogar. Esse departamento médico do Corinthians não solta os jogadores e quando soltam, passam 2 dias, eles voltam com os mesmos problemas ou com um problema físico muscular diferente. Então, o departamento médico do Corinthians, eu não estou vendo cobrança. E todo mundo está falando que tem que ser cobrado, não é só eu, tá, fiel? Inclusive o meu timão, se eu não me engano, estava falando também sobre os erros do departamento médico. E ó, que eu estou falando que tem que cobrar o departamento médico, ó, não é agora não, irmão, é semanas atrás que eu estou falando que esse departamento médico do Corinthians tem que ser cobrado, tem que ser exigido. Então o Augusto Melo, ele tem que chegar e exigir. Quem é responsável pelo departamento médico? É o presidente? Quem que é? Qual diretor que é? Cobra, liga lá e exige respostas, cobra, tem que manter o padrão. Não é só o presidente, é o diretor adjunto, é o executivo, é todos que estão ligados ao Corinthians. Tem que cobrar. Essa situação aqui é inadmissível, fiel. Inadmissível, ó. Departamento médico ajuda a conquistar títulos. Quando você tem um respaldo, quando você tem profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação, te ajuda a ganhar títulos. E se é um Ranieri que machuca aí e fica aí 3 meses no departamento médico? Tá? E se é um Yuri Alberto que voltou a fazer gols aí, que sofre uma lesãozinha, igual o Matheus Araújo sofreu uma lesão na mão e ficou quase 3 meses no departamento médico por uma lesão na mão. E se é um Yuri Alberto que voltou a fazer gols, que tem um problema posterior de coxa, ou um ligamento aí, ou uma contusão no reto femoral, igual teve o Coronado, que foi, voltou, depois voltou com lesão no quadril.
Então, ainda não está afetando os nossos principais jogadores, mas na hora que começar a afetar, então precisamos de profissionais responsáveis, capacitados no departamento médico do Corinthians, e é para hoje, não é para ontem, é para hoje, tá? Porque está devendo e muito. Essa situação aqui é inadmissível sobre os jogadores que estão aí aos cuidados, porque quem é responsável geral é a doutora Ana Carolina. Então precisa urgentemente ser cobrado. Irmão, e se não tiver resposta? E se tiver balançando? E se tiver em dúvida? E se tiver com erros? E se com o problema continuar? Pede o cargo. Pede o cargo. Vai atrás de profissionais. Tem que ser assim. Corinthians é o maior time do Brasil. Tem que ter os melhores profissionais do Brasil. Não adianta você ter um time, o melhor time do Brasil, a maior vitrine do Brasil, grande presidente, com grandes patrocinadores, e você ter aí profissionais que estão no clube de baixo escalão. Então não estou criticando aqui, fritando o departamento médico do Corinthians, mas algo precisa ser feito, precisa ser cobrado, e eu quero a opinião de vocês para saber respeito aqui ao departamento médico do Corinthians, tá, fiel? Para falar sobre o lateral esquerdo que eu falei para vocês, até o presente momento eu não estou, converso com as fontes com que trabalho, com as pessoas que estão ligadas a mim, ninguém está sabendo de nenhuma especulação sobre nenhum lateral esquerdo que o Corinthians está tentando trazer no mercado da bola. O último falado foi o Riquelme, que praticamente nem se fala mais. Então o Corinthians precisa também já ir vendo um lateral esquerdo, porque mesmo com uma melhora do Hugo, é aquela melhora sim, fiel, um jogo aqui, outro ali, precisamos de um lateral esquerdo capaz de ser titular, que chega para conquistar títulos, que chega para falar, essa posição é minha e pronto, acabou. O Hugo tá evoluindo, beleza, opção no banco de reservas. O Palácios voltou, beleza, opção no banco de reservas, que também não deve ser grande coisa também, tá? Pelos jogos aí que a gente viu, foram poucos jogos, mas também não é grande coisa. Então, precisamos de um lateral esquerdo capacitado, e até o momento eu não vi a diretoria falar sobre nenhum lateral esquerdo que o Corinthians possa estar negociando. Comentem, fiel, porque eu quero saber a sua opinião. E aqui nesse canal, eu falo mesmo. Eu não tô nem aí, você sabe por quê? A minha prioridade é vocês inscritos. Eu não tô nem aí com canais de terceiros, já recebi e-mails de canais de terceiros aí do Corinthians. Não tô nem aí com canais de terceiros, não tô nem aí com ninguém, irmão. Eu tô preocupado aqui, a minha preocupação é com vocês. Aqui eu tento transmitir a notícia para vocês da melhor forma possível. Tento responder a maioria dos comentários possíveis de vocês, dos meus inscritos. E para você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Vocês aqui sempre serão minha prioridade e vou continuar com essa humildade, trabalhando sempre da melhor forma possível, sempre humilde e com Deus no coração. Certo, fiel? Então, atualizado sobre o departamento médico do Corinthians e sobre a preocupação do Corinthians ainda não procurar um lateral esquerdo no mercado. Fiel, saiu informações que, olha, prestem atenção, tá? Que o Corinthians já fechou esse acordo com essa empresa, tá? São informações agora à tarde que o Corinthians fechou este acordo milionário de 706 milhões de reais, ou seja, se já fechou, já pode quitar a Neoquímica Arena. Porém, eu não vou trazer informações para vocês aqui, fiel, de mãos abanando, tá? Não vou falar assim para vocês e deixar um ponto de interrogação. Procurei saber, é lógico que tem as pessoas com que trabalho no Corinthians. Não tem nada fechado, tá? Saiu até informações que esta empresa poderia ser a Nubank. Eu não tenho informações se realmente se trata da Nubank ou não. As informações que eu tenho é que está avançado, existe um acordo, existe uma negociação, está avançado, mas não está fechado, tá? Assim que fechar, vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui para vocês, e obviamente que o Augusto Melo vai preparar uma entrevista coletiva para anunciar este alto valor financeiro que pode abalar as estruturas do Corinthians, fiel. Porque como eu trouxe no primeiro vídeo, se o Corinthians quitar a Neoquímica Arena, pô, cara, imagina todo o dinheiro. O Corinthians é o time que mais lota estádio. Corinthians em estreia de Paulistão mete 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. Você vê lá, fala brutos lá, 7, 8 milhões bruto, tá? 3 milhões, 4 milhões, imagina isso por jogo, cara. Então o Corinthians entrando nos cofres do Corinthians, então é uma renda enorme que o Corinthians pode adquirir se quitar a Neoquímica Arena. Então se quitar, o Corinthians passa a outro patamar, tá, Fel? Então eu acredito que esse dinheiro, que se vier, seria uma boa opção o Corinthians quitar. Não sei também se vir essa grana, se vai ser para quitar a Neoquímica Arena. Mas creio que sim,
porque o Corinthians, quitando a Neoquímica Arena, passa a outro patamar. Então são informações na mídia fiel que o Corinthians já fechou. Eu vou ficar com os pés no chão, até para não denigrir minha imagem com vocês. Conversei com a minha fonte. Corintianeiro, calma, tá próximo de fechar, mas ainda não fechou. Certo, fiel? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Assim que fechar, eu vou trazer para vocês aqui. Fiel, saiu informações também que o Vitor Roque, ó, foi desse jeito. Vitor Roque está retornando ao Brasil, prestem atenção nessa informação, e Gigantes de São Paulo pode ser o destino do jogador. É óbvio que eu vou procurar informar com as pessoas que trabalham para trazer o melhor da informação para vocês. Acontece o seguinte, o Vitor Roque no Barcelona questionou o Xavi, que é o treinador hoje do Barcelona. Qual que foi o questionamento? Ele disse que não está tendo comunicação com ele por ele ser brasileiro. Ele mandou essa lá, tá? E com isso o Barcelona afastou o jogador e não inscreveu ele para nenhum campeonato da próxima temporada. Inclusive já notificou que vai emprestar o jogador. O Barcelona não vai vender, pode até ser que empreste com uma condição de compra. Mas o Barcelona não vai vender o Vitor Roque. Ele afastou o jogador porque ele questionou a comissão técnica, tá? E afastou o jogador e vai emprestá-lo. Detalhe importante, não vai emprestar para nenhum time da Espanha, para nenhum... porque ele disputa o campeonato espanhol. Mesma coisa que o Corinthians quer desfazer do atacante, não vai emprestar para um rival. E o Vitor Roque teria pedido para retornar ao Brasil, fiel. Quais as informações que surgiram para mim? Sendo um contrato por empréstimo, que Corinthians, Atlético e Flamengo seriam os 3 times principais a tentar a contratação do jogador, que ele também não voltaria para o Atlético Paranaense. Fiel, as informações que estão vinculadas, muitos me perguntaram, tenho mais de 10 perguntas aqui me perguntando sobre o Vitor Roque e trago para vocês aqui que eu não estou sabendo de nada entre Corinthians e Vitor Roque. Conversei com minha fonte também, ela me disse, corintianeiro, não existe nada entre Corinthians e Vitor Roque, Corinthians não monitora essa situação, o Corinthians não tem proposta para o jogador jogar no Corinthians, tá? Realmente tem informações que ele vem para o Brasil, mas o Corinthians não tem, pelo menos até este presente momento, pelo menos até este horário, pelo menos até essa data, não tem informações que o Corinthians vai contratar o Vitor Roque ou que vai fazer um acordo com o Barcelona para conseguir um empréstimo do jogador. Pelo menos é as informações minhas, irmão. E aqui eu não fico em cima do muro, não. Se for para descartar jogador, eu descarto também. E falo com toda clareza que na data de hoje não existe nada entre Corinthians e Vitor Roque na condição de empréstimo, porque o Barcelona já declarou que vai emprestar o jogador e ele não fará parte da próxima temporada do Barça. Comentem porque eu quero saber sua opinião. Fiel, antes de encerrar esse vídeo, eu quero trazer uma informação para vocês aqui sobre muitos questionamentos aqui nos comentários do canal do Corintianeiro. Cara, eu queria entender vocês, com todo respeito, porque eu respondo os comentários e vou lendo umas coisas um pouco absurdas, tá? Por exemplo, Corintianeiro, mas se o Corinthians fechar esse patrocínio de 706 milhões de reais, não vai adiantar nada. Se fosse eu, nem procuraria patrocínio, porque o Corinthians não sabe contratar, vai contratar os mesmos jogadores que estão aí. Cara, pelo amor de Deus, cara. Que declarações são essas que vocês estão falando? Nem parece que vocês são corintianos, fiel. Pô, o Corinthians fechou um patrocínio de 706 milhões e a gente que tá na Neoquímica Arena, pra vocês não está bom? Pra vocês não tá bom? O Corinthians quitar o estádio, o Corinthians está refém da Caixa Econômica Federal, graças à renovação e transparência que só prejudicou esse time. Cara, então a gente precisa rever um pouco os nossos comentários, com todo respeito. Outro me falou assim, após a vitória do Corinthians de 4-0 sobre o Argentino Júnior. Isso aí não adianta nada. O que adianta o Corinthians ganhar do Argentino Júnior? O Corinthians vai brigar para não cair no Brasileirão. Antes já tivesse perdido, porque aí para de desmascarar e já sai dos campeonatos que tem para sair. Cara, deve ser hater. Porque corintiano não fala isso, pô. Corintiano não fala isso, cara. Pô, se o Corinthians ganha, tá ruim. Se o Corinthians arruma um patrocinador, tá ruim. Se o Corinthians arruma um dinheiro para contratar, tá ruim porque não vai saber contratar. Já tá sofrendo com o futuro, antes das coisas acontecer. Então, sei que existem vários níveis de corintiano. Existe o corintiano raiz, aquele que tá no time, que tá com o time na derrota, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E aqueles modinha, que só vê o momento do time, que pode
torcer para outro time ou virar casaca, Corinthians tá ganhando nada, vou torcer. Cara, porque são alguns comentários aí difíceis de ler, hein? Então, aqui é corintianeiro raiz, irmão. Aqui é Corinthians raiz, tá? Então vamos ser corintianos raízes aqui. Aqui é Corinthians, pô. Aqui é sangue no olho, tapa na orelha, irmão. Aqui é Corinthians, caralho. Beleza, irmão? Então, tamo junto. Vou continuar respondendo comentários de vocês, porque eu adoro conversar com vocês. Vocês são a minha prioridade nesse canal. Meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!